Boa noite. Foi enterrado esta tarde o corpo da criança de apenas 1 ano e 7 meses que morreu após ser atacada por um cão da raça Pitbull na noite desta quarta-feira na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Numa tentativa desesperada de salvar o menino, familiares mataram o cachorro. O caso será investigado pela Polícia Civil. O bairro amanheceu de luto. Aqui os moradores também ficaram assustados. A tragédia aconteceu nesta casa, na zona norte de Manaus, onde também foi o velório. Pedro Augusto, de 1 ano e 7 meses, estava com a mãe no momento em que foi atacado pelo pitbull da própria família no pátio de casa. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe teria tentado afastar o menino do animal, mas num movimento brusco, o pior aconteceu. Segundo esse tio do menino, o pitbull agarrou o pescoço da criança e precisou ser morto no momento do socorro e desespero dos familiares. Da residência, a criança foi levada para o pronto-socorro infantil da Zona Leste, mas não resistiu aos graves ferimentos no pescoço. Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista. Para essa vizinha, que se emocionou ao falar da tragédia, o caso chama a atenção para os cuidados com a raça. Não é por ser uma criança, é ser um ser humano. De qualquer maneira, fosse criança ou adulta, a gente choca também. Esses animais, eu não sei, para mim eles teriam que ser banidos. Olha, o pitbull, o rottweiler, eu não aceito esse tipo de raça. No último dia 24, 2 pitbulls quase foram mortos com golpes de terçado por um funcionário público na zona oeste da capital. Na delegacia, ele alegou legítima defesa, já que os animais teriam entrado em sua casa para atacar o cão da família e a mulher dele. Esse educador de cães diz que é preciso observar o instinto animal dessa raça. Geralmente o cachorro age pelo instinto que ele tem, ele pode virar de um cachorro que é dócil, né, para o cachorro que seja agressivo. O caso da morte da criança será investigado pela Polícia Civil. Uma ocorrência de abandono de incapaz, então foi registrado o fato dessa forma. Então é a partir daí que nós vamos iniciar as investigações. E uma criança de 4 anos morreu atropelada por um táxi no fim da manhã de hoje, depois de descer de um ônibus escolar no quilômetro 30 da BR-174. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista molhada pode ter contribuído para o acidente. O motorista do táxi foi encaminhado para o 20º Distrito Integrado de Polícia na capital, onde prestou depoimento e foi constatado que ele não dirigia embriagado. Ele vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Manaus. Após pouco mais de 2 meses de clima quente e seco, uma forte chuva atingiu a capital na manhã de hoje. De acordo com o CIPAM, não chovia de forma significativa desde o dia 16 de agosto. A quinta-feira já amanheceu com nuvens carregadas e a chuva começou logo nas primeiras horas. O clima seco e quente das últimas semanas deu espaço para temperaturas mais amenas. Por volta de 10 da manhã, este termômetro na Ponta Negra registrava 21 graus, um alívio para muita gente. Melhorou mais um pouquinho, graças a Deus. É melhor chover para esfriar, né? Que tá muito quente, né? Tá bom tempo assim. A precipitação seguiu por toda a manhã e chegou a alagar algumas ruas. Em alguns pontos da cidade, a chuva também veio acompanhada de rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 3 ocorrências de destelhamento de casas. Uma delas foi a deste militar, no bairro São Raimundo, zona sul de Manaus. É um prejuízo inesperado, né? A gente, 5h30 da manhã, infelizmente a natureza que Deus nos concede, enfrentar um temporal que eu nunca tinha visto. Era vento a 100 km por hora. De acordo com o meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, a chuva de hoje teve a influência da passagem de uma frente fria pela região sudeste. Hoje a gente teve um deslocamento de áreas de instabilidade. Na verdade, elas são nuvens convectivas de grande desenvolvimento vertical que se deslocaram do setor sudeste e atingiram a cidade de Manaus por volta de 6 horas da manhã, ocasionando pancadas de chuva moderada com ocorrência de trovoadas e rajadas de vento aí da ordem chegando a 56 km por hora, de acordo com o registro do aeroporto Eduardo Gomes.
Ainda de acordo com o meteorologista, em outubro as temperaturas devem ficar mais amenas, em torno dos 29 graus, e as chuvas devem aumentar a partir de agora. No mês de outubro, a tendência é que isso já se modifique. As temperaturas, é importante considerar que ainda vão se manter elevadas, mas a chuva, o que vai mudar muito vai ser que ocorrem mais períodos de chuva com maior frequência, e a partir do mês de novembro a gente já deve ter chuva mais significativa, aí passando pelo menos de 150 milímetros ao final de 30 dias. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira na capital e no interior. Em Fonte Boa, a sexta-feira terá muitas nuvens e chance de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Em Boca do Acre, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva isolada, mínima de 23 e a máxima chega aos 36 graus. Na capital, o tempo também fica nublado a parcialmente nublado e também com possibilidade de pancadas de chuva. E as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Parte de um prédio desabou durante a madrugada de hoje e atingiu uma casa no bairro Cidade Nova, em Iranduba. As 5 pessoas que estavam na casa, entre elas uma criança de 9 anos, conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu. No imóvel de 2 andares, alugado pela prefeitura, funcionava uma creche que atende 110 crianças. O prédio foi interditado pela Defesa Civil e os alunos transferidos para outro local. Já a família que morava na casa atingida está recebendo auxílio da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Eleições 2014, centenas de materiais de propaganda política que ocupavam irregularmente espaços públicos na capital foram apreendidos nesta quinta-feira durante uma fiscalização do TRE. Desde o início da campanha já são mais de 6.000 apreensões. Vale lembrar que a propaganda nas ruas será permitida somente até a noite de sábado. Desde o dia 6 de julho, quando começou a fiscalização de placas irregulares na capital, mais de 6.700 já foram apreendidas por não obedecer os padrões determinados pelo TRE Amazonas. Nós encontramos inúmeras placas, cavaletes amarrados às árvores, às plantas, sufocando, na verdade. Manaus é uma cidade pouco arborizada e nos deixa muito chocados a forma como alguns candidatos desrespeitam essa cidade. As infrações mais comuns cometidas pelos cabos eleitorais dos candidatos são placas em cima de calçadas e canteiros estreitos, impedindo a passagem dos pedestres. Nas ruas, os pedestres confirmam que em alguns casos é preciso andar pela rua para desviar das placas. Em alguns momentos, quando eles enchem demais assim no meio da calçada, atrapalha a passagem, aí tem que desviar pela rua. Mas só que o pessoal não respeita, né? Como lá na frente da arena lá, o pessoal da fiscalização tava tirando tudinho, né? Não sei como é que ainda não tiraram aqui ainda. Hoje, agora, quando estava chovendo, uma meio que voou e quase me bateu, entendeu? A multa por material apreendido varia de R$2 a R$8.000. Cavaletes, banners e qualquer tipo de propaganda política só serão permitidos até às 10 horas da noite de sábado. Carreatas também não serão mais permitidas às vésperas da eleição. No domingo, a fiscalização será intensificada. O eleitor também deve ficar atento às regras na hora do voto para não fazer propaganda eleitoral do candidato. Estão permitidos a manifestação mansa, pacífica, silenciosa, ordeira de algum simpatizante que porte aí um distintivo, um boné que seja, para sufragar seu voto na sessão onde ele efetivamente vota. Agora, propaganda mesmo, com carreata, passeata e aglomerações, isso não vai ser possível e nós vamos estar com a nossa equipe na rua no sentido de coibir também esses abusos. Os bares e casas noturnas terão que fechar mais cedo este ano no Amazonas por conta das eleições. A lei seca começa a valer a partir de 10 da noite do próximo sábado, quando também será reforçada a fiscalização. Esse ano, 6 equipes da Polícia Civil devem ser distribuídas na cidade para verificar o cumprimento da lei seca. Tem sido disparado as informações anteriores para todos, mas a polícia entra orientando e fechando os bares, dando cumprimento à determinação. Mas caso alguém descumpra essa norma, responderá por delito de desobediência, que é um delito de menor potencial ofensivo.
Em 2012, os bares fecharam à meia-noite, mas esse ano a portaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado determinou que esses estabelecimentos devem fechar às 10 horas da noite do dia anterior às eleições. Nós podemos terminar as nossas operações mais cedo, fazer outras fiscalizações nos locais para dar o cumprimento, até porque toda a polícia vai estar envolvida no dia 5, no dia da eleição, no pleito eleitoral. Segundo a Polícia Civil, no último pleito, houve uma redução de 40% na criminalidade no fim de semana de votação, quando comparado com a mesma época de 2011. Os bares podem voltar a funcionar a partir das 6 horas da noite de domingo. O Dia da Criança se aproxima e muitos pais já estão em busca dos presentes para os filhos. Mas ao escolher um brinquedo, além do preço, é preciso também verificar a qualidade do produto para evitar acidentes. Só aqueles testados em laboratórios recebem a devida certificação de segurança. A variedade já é grande e aumenta ainda mais nessa época do ano. Mas é preciso ter atenção redobrada na hora de presentear os pequenos. Primeira recomendação: os brinquedos devem ter o selo do Inmetro. É a garantia de que os produtos passaram por laboratórios como esse na capital. Aqui, eles são analisados minuciosamente. Esse aparelho aqui testa se uma criança conseguiria ou não retirar uma peça pequena de um brinquedo. Caso isso aconteça, a peça não pode ser menor do que essa abertura aqui, que simula a garganta de uma criança. Nesse caso, as chances de uma criança se engasgar são grandes. É obrigatório que na embalagem o fabricante sempre anuncie a faixa etária da criança em português. Esse, que só disponibilizou o aviso em inglês, por exemplo, foi reprovado. A criança, ela ingere o polímero e nesse polímero, nesse material, tem a presença também de metais pesados e substâncias orgânicas nocivas que migram para o organismo, causando doenças, no caso câncer, né? Os especialistas também verificam a composição química dos brinquedos. O líquido age como os ácidos do estômago e a máquina simula os movimentos da digestão. Em seguida, esse outro equipamento verifica se não há substâncias cancerígenas, como o chumbo. Há muito risco, por exemplo, em virtude da faixa etária inadequada, da criança se asfixiar, ter intoxicação e etc., devido a estar brincando com o brinquedo que não é adequado para a idade dela. Depois de passar por todos os testes, aí sim, o produto pode ser comercializado. Se você compra numa loja legalizada, evita comprar daqueles brinquedos de rua, você pode retornar na loja e questionar o vendedor e fazer a troca desse brinquedo, uma vez que você constatou que ele não era um brinquedo certificado. Ainda segundo o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas, nessa época do ano, as fiscalizações em lojas de brinquedos são mais intensas e todos podem ajudar denunciando possíveis irregularidades no telefone 0800 092 2020. Durante este mês de outubro, prédios e espaços públicos como o Teatro Amazonas, sede dos governos municipal e estadual e a Ponte Rio Negro, por exemplo, estarão iluminados na cor rosa. Na noite de ontem, a Arena da Amazônia também recebeu iluminação especial para simbolizar a luta contra os 2 tipos de câncer que mais matam mulheres no Amazonas. A abertura da 11ª edição da campanha Outubro Rosa no Amazonas contou com a presença de autoridades e representantes de entidades não governamentais que lutam contra o câncer de mama e também do colo uterino, doença que mais mata mulheres no Amazonas. De acordo com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, esta mobilização é importante para conscientizar as mulheres. As organizações não governamentais de apoio à causa câncer, assim como a sociedade civil organizada, os movimentos de mulheres, assim, eles são de fundamental importância, porque através dessa adesão, através dessa rede, a gente consegue levar a informação para as mulheres. Com a saúde em dia, a Nadir fez questão de reforçar a campanha justamente para contribuir na conscientização. As mulheres estarem reunidas sobre esse evento tão maravilhoso e importante, né? Na defesa do câncer de mama, do câncer de útero. Isso
para nós é uma honra na nossa cidade. A cidade está de parabéns, né? Que todas as mulheres se previnam contra essa doença. Pela primeira vez, a Arena da Amazônia, que foi palco de diversos jogos da Copa do Mundo, entrou no clima e também alterou a sua iluminação para a cor rosa. Durante todo o mês de outubro, a iluminação da Arena e do Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica ao lado do estádio, vai permanecer na cor rosa. O diretor da Fundação Secom destaca que os dois tipos de câncer têm cura quando há diagnóstico precoce e o tratamento pode ser realizado na rede pública de saúde. O câncer de mama, ele tem possibilidade de cura e que existe no sistema público à disposição das mulheres o diagnóstico precoce e todo o tratamento necessário. Todo tratamento é possível se ter na rede pública, em todo o Brasil. Boa noite para você. Até amanhã, um pouquinho mais tarde, em 10 para 7 da noite, por conta do fim da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Omar foi o primeiro governante do país a vacinar.